Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de análise de binários. No vídeo anterior, a gente conversou um pouquinho sobre o processo de compilação de um programa escrito na linguagem C, né? Então a gente viu desde a fase de pré-processamento, compilação, montagem e link edição. Então a gente viu todas essas etapas detalhadamente no vídeo anterior. Ocorre que quando a gente faz o processo de montagem, né, a gente pega um código fonte em assembly e transforma ele em código de máquina, já nessa etapa, né, o resultado desse processo é um binário, né, que não é executável, porém ele tem uma estrutura específica. Tá? A mesma coisa acontece quando a gente pega esse cara e aplica o processo de link edição. Ele também é um binário que tem uma estrutura específica. Tá? Nesses dois casos, a gente tem o binário, a estrutura do binário seguindo a mesma especificação, que é a especificação ELF. Tá? No caso do Linux, porque a gente está trabalhando com Linux nesse momento. Depois a gente vai ver que existe uma outra especificação muito utilizada para binários do Windows, que é o formato PE. Mas como a gente está trabalhando com Linux, a gente vai ver esse formato ELF, que, como eu falei, ele dá a estrutura para o binário, tanto resultante do processo de montagem, quanto do binário resultante do processo da link edição. Tá? Esses binários eles são de tipos diferentes, né? Eles vão ser de tipos, são tipos diferentes, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas ambos seguem esse formato, essa estrutura que é o formato ELF. Tá? Esse vídeo é o primeiro vídeo sobre o formato ELF. A gente vai ter um total de 3 vídeos sobre o formato ELF. Hoje é o nosso primeiro vídeo, a gente vai falar sobre as primeiras partes desse formato. Tá? Bom, um formato ELF, ele tem mais ou menos essa estrutura que está sendo apresentada aí para vocês no slide. Tá? Todo binário que segue a especificação ELF, né, tem o formato de um binário ELF, ele começa com o que a gente chama de ELF header ou executable header. Né? Eu prefiro ELF header porque o formato ELF ele também é aplicado a binários não executáveis. Né? Então eu acho que executable header é um nome que seria mais adequado ao binário executável. Então eu acho que ELF header fica uma coisa mais genérica. Tá? Então ele começa com o que a gente chama de ELF header, tá? Que é um cabeçalho que contém um conjunto de informações a respeito daquele binário. Tá? Depois a gente tem o que a gente chama de program headers. O que são program headers? São cabeçalhos que especificam informações importantes quando a gente vai fazer o carregamento desse binário na memória. Tá? Então os program headers eles vão definir ali uma série de informações que vão ajudar o loader a carregar esse binário na memória. Tá? Depois a gente tem as seções e as section headers. Tá? As seções é basicamente uma estrutura que é um conjunto, né, de partes do meu binário que dão estrutura a ele. Então a gente pode pensar nas seções como, por exemplo, quando você pega um livro, né, esse livro ele é dividido em capítulos. Né? Então todo o conteúdo que tem no livro é dividido ali em capítulos. Então a gente pode pensar nas seções como se fossem capítulos ali do meu binário. Né? Então cada seção seria como se fosse um capítulo do binário. Tá? E cada uma dessas seções é descrita por uma section header, por um cabeçalho de seção, que é como se fosse um índice. Né? É o cara que diz em que lugar que aquela seção está no binário e algumas outras informações também a respeito daquela seção. Tá? Então, hoje, a gente vai começar pelo ELF header, a gente vai entender o que é o ELF header, qual é a estrutura dele, e aí nos próximos vídeos a gente vai tratar program headers, sections e section headers. Tá bom?
Bom, essa primeira parte, né, que é o elf header, você pode olhar a descrição, ela tá... ou você olha a documentação, né, do formato elf, ou você pode dar uma olhada nesse arquivo aqui, né, o /osr/include/elf.h, e nele é definido uma série de dados ali, de estruturas e tal, que especificam, né, como é que é o formato elf. Dentro desse arquivo, a gente pode encontrar essa estrutura aqui, essa struct, né, que é a elf64EHDR. A gente vai trabalhar aqui com binários de 64 bits, compilados para a arquitetura x86-64. Então, o elf que a gente vai usar é o elf de 64 bits. Se você olhar o arquivo, você vai ver que tem uma outra struct lá, que é o elf32, né? É a estrutura para um elf, um binário de 32 bits. A gente vai trabalhar com 64 bits, vamos olhar para essa struct que está aqui. Uma outra coisa que também você vai perceber, se você for lá e for dar uma olhada, né, no elf.h, é que os tipos dos campos aqui, eles não estão exatamente dessa maneira, né? Eles têm typedefs lá que vão definir os tipos de uma maneira diferente. Nesse exemplo que eu coloquei no slide, esses tipos eles já estão expandidos para os tipos efetivamente que representam essas variáveis lá em C. Tá? O primeiro campo que a gente vai analisar, né, o primeiro campo do elf header, é o que a gente chama de e-ident. Tá? Esse campo aqui é o campo de identificação do binário. Tá? É nele que está incluído o que a gente chama de magic number, magic value, lá, que vai identificar que aquele ali é um binário elf, por exemplo. A gente vai dar uma olhada nele daqui a pouco. Tá? Depois a gente tem todos esses campos aqui, o eType, eMachine, eVersion, eEntry, ePHOff, eSHOff, eFlags, eHSize e assim sucessivamente. A gente vai ver cada um desses campos aqui um por vez, tá bom? De novo, todos esses campos aí estão definidos dentro do elf header, tá? Bom, primeiro o campo eIdent, tá? Qual é o objetivo desse campo? É um campo que traz uma identificação do binário, traz algumas informações de identificação daquele binário, né? Esse eIdent, a gente como a própria estrutura aqui mostra, né? Ele é um array de 16 bytes, então ele tem 16 bytes ali dentro, tá? Só que a gente tem bytes ali que representam coisas diferentes, né? Então, a primeira parte desse eIdent, que vai do byte 0 até o byte 3, né, é o que a gente chama de magic value, né? Esse magic value é o que identifica aquele cara como sendo um binário elf. Tá? Então, na hora que os programas que você vai usar para engenharia reversa, etc., vão ler aquele binário, vão parsear aquele binário, uma das coisas que eles vão olhar é para esses primeiros 4 bytes aí do eIdent, e aí ele vai olhar para ver se bate com o que se espera de um elf. Tá? Então, esses primeiros 4 bytes aí do eIdent, eles têm os seguintes valores, né? O primeiro é o byte 0, ele vai ser sempre 0x7, vai ser sempre 7f em hexa. Tá? Então, um binário elf sempre começa com 7f em hexa. Depois, os bytes 1, 2 e 3, eles vão conter os valores 45, 4C e 46 em hexa. Esses valores 45, 4C e 46 em hexa são valores que representam os seguintes caracteres na tabela ASCII: E, L e F, ELF. Então, todo binário ELF começa com 7F e depois o ELF, né? Os valores em hexa que representam os caracteres ELF, ELF. Tá? Então, toda vez que você olhar para um binário e os primeiros 4 bytes dele, né, for 7F e depois ELF, você sabe que você está lidando com um binário no formato ELF. Tá bom? Bom, depois, no byte 4, esse byte 4 ele representa o que a gente chama de A-class, né, a classe do binário. Esse termo classe é um tanto quanto genérico, tá? Mas a verdade é que dentro do contexto do ELF, ele representa, ele mostra se aquele ELF é um ELF de 64 bits ou é um ELF de 32 bits,
tá? Então ele vai dizer ali se você está trabalhando com ELF de 64 ou se está trabalhando com ELF de 32 bits. Se for um ELF de 32 bits, o valor do EI class vai ser igual a 1, né? Que lá dentro do ELF.h, esse valor 1 aqui é dado um define dele como ELF class 32, né? Se for um binário de 64 bits, né? O valor desse EI class vai ser 2, né? Que lá dentro do ELF.h é definido como ELF class 64. Tá? Então, olhou para o byte 4, viu que é 1, 32 bits, né? O ELF 32. Viu que é 2, é um ELF 64. Tá? O byte 5 é dado por, enfim, é identificado lá dentro do ELF.h por EIData, né? E esse cara, ele diz o tipo de endianness do binário. Se ele é um binário Little Endian ou se ele é um binário Big Endian, tá? A arquitetura Intel, né, que a gente vai utilizar, o x86-64, né, utiliza Little Endian. Então, é comum que a gente encontre o valor do EIData setado para 1. Tá? Em arquiteturas Big Endian, esse valor vai estar setado para 2. Tá? O que significa uma arquitetura Little Endian? Tá? Só para dar uma ideia para a galera que nunca ouviu falar disso. Né? Quando você pega um valor, né, numérico principalmente, né, esse valor numérico, vamos pegar um valor inteiro, um int, né? Nas arquiteturas de 32 bits e também de 64 bits, o int ele é representado por 32 bits. Né? Ele tem um tamanho de 32 bits em geral. Né? A memória ela é dividida em células de 8 bits ou 1 byte. Então, quando eu quero guardar um número de 32 bits na memória, eu tenho que pegar esse número de 32 bits e dividir ele em 8 bytes, de 8 em 8 bytes. E a maneira como eu pego cada um, aliás, de 8 em 8 bits, né, de 1 em 1 byte, né, eu tenho que dividir ele em bytes. A maneira como eu pego cada um desses bytes e armazeno na memória é diferente se o binário ele é Big Endian, quer dizer, se a arquitetura é Big Endian ou Little Endian. Tá? No caso da Little Endian, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os bytes, né, menos significativos e armazenar eles primeiro na memória e depois os mais significativos. Ou seja, quando você olha byte a byte na memória esse valor numérico, ele está com a ordem trocada dos bytes. Então você tem que inverter para saber qual é o número efetivamente. Na arquitetura Big End já é o contrário. Ele pega os bytes mais significativos e coloca na memória antes dos bytes menos significativos. Então na hora que você lê o dado na memória, você está lendo na ordem correta, então você não precisa inverter. Tá? A ideia é mais ou menos essa do que é uma arquitetura Little Endian e uma arquitetura Big Endian. Nesse caso, essa informação vai estar dizendo exatamente isso para a gente, se aquele binário ali foi compilado para uma arquitetura Little Endian ou para uma arquitetura Big Endian. Se o valor do EIData for 1, trata-se de uma arquitetura Little Endian. Se o valor do Big Endian, do EIData for 2, a gente está numa arquitetura Big Endian. Tá bom? A gente agora está no campo EI version, que é o byte 6 aqui da minha sequência do EIDENT, né? Esse cara vai indicar a versão da especificação ELF que está sendo utilizada. Né? Atualmente, a única versão que tem é a versão 1, que dentro do ELF.h é identificado como EV Current. Tá? Então, na grande maioria dos casos, assim, enfim, a gente vai trabalhar com binários que estão com EI version como 1. Tá? O próximo campo que a gente tem, né, no byte 7 é o EI-OS-ABI. Tá? Esse cara vai identificar no binário qual é a ABI que está sendo utilizada. ABI é o acrônimo de Application Binary Interface. Tá? A ABI ela vai te dar informações, por exemplo, do formato do binário. Por exemplo, o ELF faz parte do ABI do System-V, né? Vai te dar informações, por exemplo, da calling convention, como é que você chama funções no contexto de um programa em assembly, por exemplo, né? Como é que a função é chamada,
como é que você passa parâmetros para a função, como é que você espera pegar o retorno dessa função, né? Então a ABI ela especifica várias coisas relacionadas de baixo nível, né? Da maneira como você desenvolve a sua aplicação, o seu executável, né? O seu programa. Então a ABI ela vai te dar ali várias informações a esse respeito, né? A ABI padrão dos binários combinados aqui para o Linux, né, é o systemv ABI. Tá? Eu, inclusive, coloquei um link aqui embaixo onde vocês podem clicar e acessar a especificação do systemv ABI. É um arquivinho relativamente grande, é um PDF ali com, se eu não me engano, tem mais de 100, tem quase 200 páginas, se eu não me engano. E ele especifica várias coisas ali interessantes. É uma leitura que eu acredito que é importante. É bacana depois dar uma olhada. Tá? O EI-OS ABI com valor 0 significa que ele foi compilado ali para o systemv ABI, que vai ser, na maioria das vezes, o nosso caso. Né? E o OS ABI, diferente de 0, está especificando ali alguma ABI específica, tá? Dentro do arquivo elf.h você encontra ali definição de várias possíveis ABIs ali que podem ser utilizadas, mas realmente o mais comum aí em sistemas baseados em Unix é você estar trabalhando com o systemv ABI, tá? Beleza. Bom, o próximo campo, aí byte 8, né? É o que lá dentro do elf.h é definido como ABI version, né? É IABI version. E esse cara basicamente define a versão da ABI. Tá? No caso do systemv ABI, esse valor vai estar sempre zerado. Né? Então, o ABI version, se eu estiver usando um EI-OS ABI igual a 0, né? Que é o systemv, então o valor do ABI version vai estar sempre zerado. Tá bom? Bom, os bytes de 9 a 15 do EIDENT são atualmente designados para padding, então eles vão estar todos zerados. Tá? Então os bytes de 9 a 15 do EIDENT eles são sempre zero, você sempre vai encontrar eles zerados. Tá? Pelo menos por enquanto, pode ser que no futuro esses bytes sejam usados para alguma outra coisa, numa outra especificação, numa outra versão da especificação do ELF, mas por enquanto esses bytes são todos zerados. Tá? Então aqui tem um exemplo geral, né? Eu tenho um EIDENT aí com 16 bytes, né? Então os primeiros 4 bytes aqui estão me mostrando que ele é um ELF, né? 7F, depois ELF, né? Em ASCII. Depois o próximo byte me diz a classe. Nesse caso aqui ele está com o valor 2, o que significa que é um ELF de 64 bits. Né? O EIDATA, né? Se ele é Little Endian ou Big Endian, nesse caso aqui ele está com valor 1, que está dizendo para mim que ele é Little Endian. O EI Version, que é o EI, é o current, né? Que é o valor atual, que é 1, né? É o único valor possível ali para aquela versão. A gente tem o OS ABI, está zerado, o que significa que esse binário foi compilado para o systemv. O ABI version está zerado, porque a gente está trabalhando com o systemv ABI, então a versão aí fica 0 mesmo. E depois, os últimos bytes todos zerados, que representam padding, como eu falei antes. Certo? Bom, seguindo, o próximo campo aí, já saindo do EIDENT, né? Agora indo para o eType, esse cara vai identificar o tipo do binário, tá? O tipo do binário que você está trabalhando. Existem alguns possíveis valores aqui, mas os principais possíveis valores que esse cara pode assumir são os que estão especificando aqui, né? O eType igual a 1, né? Esse cara aqui é um relocatable, tá? Então, por exemplo, quando você faz o processo de montagem, né, que você vem de um código fonte em assembly e gera um código de máquina, né, um object code, a partir do processo de montagem, esse cara ele vai ser um ELF do tipo relocatable.
Porque a gente ainda não fez o processo de link edição nele, ainda não resolveu os endereços de memória que estão sendo especificados ali dentro do código. Então é preciso que esses endereços sejam resolvidos. Até então, ele é um relocatable. Eu, teoricamente, posso realocar ele para qualquer lugar na memória. Tá? Depois que a gente faz o processo de link edição, aí eu tenho um executável. Eu vou gerar um binário executável, que é do tipo 2. É type 2. Tá? Esse cara é referenciado lá no elf.h como etexec. Tá? E depois, quando a gente está trabalhando com shared libraries, né, bibliotecas compartilhadas, essas bibliotecas elas são dinâmicas e o tipo delas vai ser etdim, valor 3. Tá? O etype dela vai ser igual a 3. Agora, um detalhe, pessoal, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco quando a gente for lá para o terminal, mas é uma coisa que é importante vocês salientar isso, porque, enfim, às vezes você vai tentar analisar o binário, vai olhar e vai cair nisso e vai ficar confuso. Então, por exemplo, quando você compila um programa lá usando o GCC, por padrão, o GCC ele usa uma tecnologia, né, digamos assim, que a gente chama de PI. Tá? PI vem de Position Independent Executable. Né? Então, esse cara, basicamente, o que ele faz é tornar os endereços de memória do código lá do binário, né, em endereços da forma base mais deslocamento. Tá? Base mais deslocamento. Então, quando a gente olha os endereços de memória do executável que você gerou, os endereços de memória eles estão todos como um offset. Tá? E a base, ela, cada vez que você carrega, né, o binário cada vez que você carrega o binário na memória, essa base vai acabar tendo um valor diferente se o ASLR estiver habilitado, né, que é uma estratégia de randomização de posições de memória. Tá? Não vou entrar em muito detalhe sobre isso, isso é coisa para a próxima aula, mas eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso daqui a pouco no terminal. Tá? Quando você compila com o GCC, o PI ele vem habilitado por padrão. Então, o que acontece? Como os endereços eles são do tipo base mais deslocamento, base mais offset, né? A gente diz que esses caras eles são Position Independent Code, ou seja, a gente pode pegar esse cara e colocar ele em qualquer lugar. Tá? É só a gente alterar a base que os deslocamentos estão certinhos. Então a gente poderia colocar esse cara em qualquer lugar na memória. E essa é a ideia de Shared Library. Uma Shared Library é uma biblioteca que na hora que eu vou mapear isso para o espaço de endereçamento de memória do processo, eu posso pegar essa Shared Library e colocar em qualquer posição da memória. Tá? Eu poderia colocar ela em qualquer posição da memória do processo. Então, a Shared Library ela tem que ser independente de posição por padrão. Quando você compila o binário com PI, o resultado é um código independente de posição. Então, ele tem a mesma ideia de uma shared library, só que, no caso, ele é um executável. Então, quando você for analisar o binário gerado pelo compilador, lá pelo GCC, por padrão, você vai ver que, se você for olhar com o readelf, né, que é uma ferramentinha para parsear um elf, que a gente vai ver depois, você vai ver que ele vai dizer que aquele cara ali, em vez de dizer que ele é um executável, ele vai dizer que é uma shared library. Tá? Por quê? Porque ele é como se fosse uma shared library, porque ele tem posição, ele é independente de posição, ele pode ser carregado em qualquer posição na memória. Porém, ele tem uma característica a mais. Qual é? Ele é executável, ele tem um entry point, que a gente já vai ver o que é isso daqui a pouco, tá? Então, essa é só uma observação. Quando você for olhar o binário compilado pelo GCC por padrão, você vai ver que o tipo do binário ele vai ser um shared library ao invés de ser um executável. Mas não se engane, ainda assim ele é um executável. Tá? Só que ele é um executável que pode ser carregado em qualquer posição da memória porque ele é um código de posição independente. Tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês na prática e acho que vai ficar mais simples de ver.
Bom, campo eMachine, tá? Esse campo ele vai dizer para qual arquitetura o binário foi compilado. Para os nossos propósitos aqui, né, a gente vai estar trabalhando com a arquitetura x86, x86-64, né? Ou a gente pode dizer x86 de 32 bits ou x86 de 64 bits, né? Então, os valores mais comuns vai ser o eMachine com o valor 3, que no elf.h é referenciado como EM386, que representa a arquitetura x86, ou seja, de 32 bits. E o eMachine igual a 62, que no elf.h é referenciado como EM-x86-64, que é a arquitetura x86-64, que é a x86-64 bits, tá? Então, nesse caso aqui, a gente estaria compilando o ELF para 64 bits. Nos nossos vídeos, né, nos próximos também, eu vou trabalhar em variável, quer dizer, com salvas algumas exceções, né, eu vou trabalhar com arquitetura de 64 bits. Logo, o valor mais comum que a gente vai ver é 62, tá? Eu também posso trabalhar com um binário compilado para ARM, por exemplo, né? Então, nesse caso, o valor que vai estar lá no eMachine seria 40, né, se eu tivesse compilado ele para a arquitetura ARM. Tá? Então, o eMachine basicamente vai indicar qual é a arquitetura para a qual o seu binário foi compilado. E version, ele tem a mesma função, né, do campo eVersion. Ele identifica qual é a versão da especificação ELF que está sendo utilizada, né? Como a gente já viu, o valor padrão para esse cara é 1. É o valor que vai estar que na maioria dos casos, né, se não todos, é o valor que vai aparecer aí dentro de eVersion. O interessante é que esse campo, né, ele tem 32 bits, mas só tem um valor possível, que é o valor 1. Tá? Bom, o próximo campo é o eEntry. Tá? Esse cara define o entry point do binário. Tá? Se eu tenho um binário executável, eu tenho que começar a executar o código dele em algum ponto, em algum endereço de memória. Esse endereço de memória é o entry point. Quando o seu programa ele vai ser carregado na memória pelo sistema operacional, o sistema operacional vai gerar um processo para aquele seu programa e vai carregar ele na memória. Depois que o loader terminar de carregar ele na memória, fazer as realocações que são necessárias e tal, ele vai passar o controle do processador para o entry point do seu programa. Tá? Então ele vai começar, o entry point é o ponto aonde o seu programa começa a executar. É o ponto de entrada do seu programa, onde ele começa a executar. Um detalhe é que o entry point não necessariamente é um código que você escreveu, né? Quando a gente está trabalhando com C, por exemplo, a função que é o entry point do nosso programa não é o main, não é a função main. Tá? É uma função anterior a main, que vai fazer uma série de coisas e depois chama main. Tá? Então, toma cuidado com isso, porque o entry point não é a main, necessariamente. No caso dos programas em C, não é a main. Tá? Bom, próximo campo, ephOff. Tá? O que é esse cara? Bom, dentro da estrutura de um ELF, a única parte do ELF que tem um lugar definido dentro do binário é o ELF header. Tá? Todas as outras partes do ELF, né, os program headers, as seções e as section headers, esses caras não têm uma posição específica dentro do binário onde eles têm que estar. O único cara que tem essa posição específica é o ELF header, que é no início do binário. As outras partes podem estar em qualquer lugar dentro do binário. Inclusive, por exemplo, as seções podem nem existir. Né? Eu posso ter o meu binário ali não ter seções. Tá? Então, assim, como é que eu sei aonde eu tenho que olhar para começar a ver, por exemplo, os program headers? Né? Essa informação está definida dentro do ELF header, dentro desse campo ephOff. Tá? Esse cara ele indica o offset em bytes que você tem que ler a partir do início do binário para chegar no Program Header Table. O que é o Program Header Table? É uma tabela que tem, cada entrada dela é um Program Header. É uma tabela de Program Headers. A gente pode imaginar como se fosse um array, né, na verdade, de Program Headers. Tá? Então, esse ephOff, ele é o offset em bytes a partir do início do binário, no início do ELF, né, até a primeira entrada da Program Header Table.
tá? Então ele é o cara que vai me dizer aonde eu tenho que olhar para achar o Program Header Table. É como se fosse, por exemplo, o índice, né, de um livro, né? Então, para eu poder achar aquele capítulo, eu tenho que olhar para o PH-OFF, que ele vai me dizer quantas páginas, na analogia do livro, né, seria quantas páginas eu tenho que folhear até chegar naquele capítulo. Aqui, mais ou menos a mesma ideia. Quantos bytes eu tenho que ler até que eu consiga chegar na minha primeira entrada do Program Header Table. Tá? O ESH-OFF é a mesma ideia do anterior, do Program Header, do PH-OFF, só que aqui é o offset, né? O quantos bytes eu tenho que ler a partir do início do meu binário para que eu consiga chegar no Section Header Table, que é uma tabela, né? Um array, a gente pode pensar assim, que tem as section headers ali dentro dele, né? Os cabeçalhos de seção. Então ele vai conter todos os cabeçalhos de seção ali dentro daquele Section Header Table. Então o ESH-OFF é quantos bytes eu tenho que ler desde o início do meu binário até chegar na minha primeira entrada do SHT, do Section Header Table. Tá? Um detalhe é que um binário ELF pode conter nenhuma seção. Né? A seção é algo opcional dentro do ELF. Né? Se não tiver seção, esse ESH-OFF vai estar igual a zero, vai estar zerado. Tá? Se eu não tiver nenhuma seção, eu também não tenho nenhum section header, né? E aí o ESH-OFF vai estar zerado. Bom, e flags é um campo que especifica flags, né? Específicas para aquela arquitetura para a qual aquele binário foi compilado. Tá? Então, por exemplo, na arquitetura ARM, a gente poderia especificar algumas flags que são importantes para aquele binário consiga executar na arquitetura ARM. Tá? No nosso caso aqui, a gente não precisa especificar nenhuma flag para a arquitetura x86, então esse valor vai estar em geral zerado. O EHSize, né, ele vai me dizer qual é o tamanho do ELF header. Né? Então esse cara aqui vai me dar o tamanho do ELF header total. Se eu estou trabalhando com um ELF de 64 bits, esse tamanho é 64 bytes. Né? Se eu estou trabalhando com um binário de 32 bits, um ELF de 32 bits, esse tamanho vai ser 52 bytes. Então, se é 64 bits, 64 bytes. Se é 32 bits, 52 bytes. Ok? Bom, o PH-Int-Size ele vai te dar o tamanho em bytes de uma entrada da Program Header Table, ou seja, de um Program Header. Tá? Por que isso é importante? Depois a gente vai ver que existe um outro campo que te diz o número de entradas que eu tenho dentro da tabela. Porque se você quer... Pensa só, você está lendo um arquivo. Né? Então você tem que saber o número de bytes que você vai ler para poder chegar a um determinado ponto. Então, para você poder varrer a tabela de Program Headers, você tem que saber qual é o tamanho de uma entrada e quantas entradas tem. Aí você consegue varrer a tabela inteira de Program Headers. Então, esse PH-Int-Size ele vai te dar o tamanho em bytes de uma entrada dentro da Program Header Table, tá? Ou de um Program Header. O PH-None aqui, ele vai te dar o número de entradas que tem dentro de uma Program Header Table, ou seja, o número de Program Headers que existem, que existem ali dentro do seu ELF. Tá? O SH-Int-Size vai te dar o tamanho em bytes de uma entrada da Section Header Table, tá? O tamanho de uma Section Header. E o ESH-None vai te dar o número de entradas dentro de uma Section Header Table, ou seja, vai te dar o número de seções, ou de Section Headers, né? Mas como cada Section Header está associado a uma seção, ele vai te dar o número de seções do seu binário também. Tá? A gente tem esse cara aqui também, que é o SH-STR-NDX. Tá? Qual que é a ideia? O nome de cada seção, toda seção dentro do ELF tem um nome. Tá? Só que depois a gente vai ver, esse nome ele existe dentro do Section Header. Tá? Só que dentro do Section Header eu não tenho efetivamente o nome. Eu tenho como se fosse um ponteiro.
tá? Eu digo aonde está o nome daquela seção dentro de uma outra seção. Essa seção é chamada de SHSTR-Tab. Esse cara aqui, na verdade, ele é um array, tá? É um array de strings terminadas por null, tá? Então, esse array, ele contém strings, onde cada uma dessas strings é o nome de uma seção, tá? Inclusive do próprio SHSTR-Tab. Esse cara vai ficar mais claro quando a gente for falar do section header, tá? Mas só para vocês saberem, esse cara aqui, ele contém o índice na tabela de cabeçalhos de seção, né? No Section Header Table, ele vai dar o índice dentro do Section Header Table, aonde você vai ter o Section Header da seção SHSTR-Tab. Então, a partir daqui, você consegue achar o Section Header da seção SHSTR-Tab, e aí você consegue indexar a tabela Section Header Table. Indexando a tabela Section Header Table, você pega o Section Header de SHSTR-Tab. Dentro do Section Header do SHSTR-Tab, você tem aonde está a seção .SHSTR-Tab. Aí você vai lá na seção para poder conseguir descobrir qual é o nome, né? Depois o nome da seção, né? Depois a gente vai ver melhor esse uso do SHSTR-Tab, isso vai ficar mais claro. Aqui eu só quero que vocês lembrem que existe esse cara, que é um índice dentro da tabela de cabeçalhos de seção, né, do Section Header Table. Vai ser um índice dentro dessa tabela que vai te dar o Section Header da seção SHSTR-Tab. Tá? Então é bom lembrar basicamente disso, porque quando a gente for falar de Section Header lá e de Sections, né, dos cabeçalhos de seção e das seções, a gente vai precisar voltar nesse carinha aqui para a gente entender como é que a gente descobre o nome das seções. Tá? Beleza. Então, isso, eu falei de cada um dos campos que a gente tem dentro do Elf Header, né? Então, são esses campos que a gente vai encontrar. Então, agora, eu vou mostrar na prática para vocês algumas coisas, tá? Primeiro, como é que a gente lê de uma maneira mais human readable, né? O conteúdo de cada uma desses campos, né? E vou mostrar também para vocês a diferença de quando você tem um executável compilado com o Py habilitado e um executável compilado sem o Py habilitado, tá? Então vamos lá para o nosso terminal. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada no cabeçalho Elf, né, do binário, tá? Como eu tinha falado com vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar olhar para esse binário usando um editor hexadecimal, tá? Então, eu já fiz a compilação aqui do meu binário. Eu compilei um binário aqui, gerei um binário sem utilizar o Py e um outro binário utilizando o Py. Por padrão, o GCC compila o binário com a utilização do Py. Então, para você compilar sem a utilização do Py, você precisa desabilitar isso, né? Então, no GCC, você vai passar a flag para ele no Py, né? E aí você consegue desabilitar o Py. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui Vamos pegar o prog no Py e vamos olhar com o editor hexadecimal, né? É um binário grande, né, e tal. Então eu vou fazer o seguinte, pra gente não ficar com muito texto aqui na tela, eu sei que um binário ELF, os primeiros 64 bytes dele, como eu estou trabalhando com ELF 64, né? Então os primeiros 64 bytes dele são o ELF Header. Como o meu HD, por padrão, ele mostra linhas de 16 bytes, então eu vou fazer um pipe pro head e pedir para mostrar as primeiras 4 linhas. E isso vai me dar o meu ELF Header. Esse cara aqui é o meu ELF Header, tá? Sendo que essa primeira linha aqui, né, são 16 bytes. Então essa primeira linha me dá o indent, né? Então eu
consigo começar olhando para cá e ver que, olha, começa com 7F, né? E depois vem 45, 4C, 46, que é aquele meu Magic Value, né? Se eu olhar aqui para o lado direito do meu editor Exa, né? Você vai ver que eu tenho as letrinhas ELF aqui, e aqui eu tenho um ponto. Por que tem um ponto aqui? Porque o Xdump ele não conseguiu entender, né? Ele não conseguiu imprimir esse caractere 7F porque ele está fora do conjunto de caracteres ASCII printáveis, né? Então ele não consegue colocar um caractere aqui, então ele põe um ponto. Tá? Então esses primeiros 4 bytes aqui é o Magic Value, né? Depois a gente vem para a classe, né? E esse valor 02 é o valor que identifica esse cara como um ELF 64-bit. Né? O próximo campo aqui vai dizer pra gente qual é o tipo de engines, né? O 01 aqui mostra pra gente que é um Little Engine, né? O próximo aqui é a versão 1, que é a current, né? A versão atual do ELF, que é a única. Depois vem o OS-ABI e o ABI Size aqui, que estão zerados, o que significa que a gente está trabalhando com o System V ABI, e o restante é padding, tá? Então está tudo zerado. A gente pode continuar para a segunda linha e aí a gente continua analisando o nosso binário, né? no cabeçalho ELF. Então, esse primeiro campo aqui, né, ele vai me identificar o tipo desse binário. Né? O tipo, na verdade, esses dois primeiros bytes aqui, né, porque é um número de 16 bits. O tipo é identificado por um número de 16 bits. Depois dá uma olhadinha lá no slide de novo, que você vai ver que eu descrevi lá esse cara como um número de 16 bits, né, o tipo do binário. Esse cara aqui tem tipo 2. Repara que eu estou trabalhando com Little Engine, então a gente tem que inverter o número, né? Números têm que ser invertidos aqui quando eu olho byte a byte. Então, na verdade, o meu número é 0002, né? Em hexa, que significa 2. Ou seja, o meu binário é de tipo 2, tá? O que significa um binário de tipo 2? Um binário executável, tá bom? Depois, a gente vem para esse carinha aqui, né? Que representa a arquitetura para a qual esse ELF foi compilado. Né? De novo, está em Little Engine. Se eu inverter esse cara aqui, você vai ver que é 003E, que em decimal é 62. Então, a gente está trabalhando com um binário que foi compilado para a arquitetura x86-64. Tá? Eu poderia continuar olhando aqui os campos, né? Enfim, se eu sei o tamanho de cada um dos campos, é só pegar o número de bytes correspondentes e analisar. Mas dá trabalho você olhar o binário dessa forma, tá? Então a gente já tem ferramentas que facilitam a nossa vida, como por exemplo o ReadElf. Existem várias outras, né? No próprio Ghidra, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente, depois em aulas futuras como olhar, né? como utilizar, e também o AIDA e qualquer outra ferramenta desse tipo, ele mostra para você, ele já interpreta para você várias partes do ELF, né? Mas o ReadElf é um programa de linha de comando que ajuda bastante nesse sentido. Então eu posso dar um ReadElf "-h". O "-h" significa que eu estou querendo ler os dados ali do ELF header. Né? E aí eu vou passar para ele o nome do binário, que é o prog_numpy. Né? E aí ele já automaticamente me mostra as informações do ELF header. O primeiro campo aqui é o meu eident. Como eu já li para vocês, é a primeira linha aqui do meu Xdump. Né? Aqui embaixo, ele descreve os campos do número mágico, né? Tirando os primeiros 4 bytes. Né? Então, depois ele vai descrever, tirando os primeiros 4 bytes e o padding, né? E aí ele vai escrever cada um dos outros campos aqui dentro do eident. Então, começa aqui no class, ele está descrevendo como um ELF 64, né? Que a gente já tinha visto quando a gente olhou para esse cara aqui, né? A parte do data, né, que ele já viu que é um Little Engine, né, complemento a 2. A versão do ELF, né, da especificação, que é a 1, que é a atual. O OS-ABI, que é o System V, que a gente já tinha visto. O ABI Size aqui. Não, essa aqui é a versão do ABI, desculpa. Versão do ABI zerada, né? O tipo do binário, aí já começa fora do eident, né? Aí a gente já está aqui na segunda linha do Xdump, né?
O tipo do binário é um executável, né? Você está vendo aqui como um executável. A máquina, né? A arquitetura para a qual esse binário foi compilado é um x86-64. A versão, de novo, a mesma coisa daqui de cima, né? Da versão que estava aqui em cima. Versão 1 da especificação. O entry point, né? O entry point, eu já vou falar do entry point um pouquinho mais, tá? Que é o endereço no qual o seu programa vai começar a executar, não necessariamente o código que você escreveu, tá? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. O offset para o início do Program Header Table, aqui ele está marcando 64 bytes, né? O offset para o início do Section Header Table, então 14.688 bytes. Flags, aqui está zerado, porque a arquitetura x86-64 não precisa de nenhuma flag específica. O tamanho desse cabeçalho é 64 bytes. Né? Então, repare que o tamanho do cabeçalho é 64 bytes e o offset para o Program Header Table é 64 bytes. Ou seja, logo depois do Elf Header, está vindo o Program Header Table. Tá? Tamanho dos cabeçalhos do programa, ou seja, dos Program Headers, 56 bytes cada um. Número de Program Headers, 11. Tamanho do Section Header, 64 bytes. Número de Section Headers e consequentemente, de seções. Né? Na verdade, tem mais Section Header do que seção. Tem uma Section Header lá a mais do que o número de seções. Né? Então, esse aqui é o número de Section Headers, tem 29. Né? Então, provavelmente tem 28 seções. E aqui, o índice na Section Header Table, que vai me dar o Section Header que descreve a seção, aquela seção .str tab, né? Que é aquela seção que me dá, que é basicamente um array de strings, né? E ela vai me dar o nome das seções. Tá? Cada string é o nome de uma seção. Tá bom? Um detalhe aqui sobre o endereço, o ponto de entrada, né? O nosso entry point. Se a gente for analisar, vou dar um objdump aqui. No meu NuPy, no prog NuPy, né? E vou fazer um grep para main. Vou fazer um grep para main. Vou colocar aqui só para ele me mostrar mais 5 linhas aqui depois da main. Tá? Da minha função main. Tá, eu digitei o comando errado aqui, né? Então, object dump, -d, prog NuPy, grep main, -a5. Tá, beleza, agora vai. Então, se a gente olhar aqui, dá uma olhadinha no endereço da função main, né? 401135. E olha o ponto de entrada do meu binário, 401040. Então dá para ver que a main não é o ponto de entrada do nosso binário, apesar de ser o ponto de entrada do código que a gente escreveu, mas não é o ponto de entrada do seu binário. Se a gente der uma olhada aqui, existe uma outra função que é chamada de start. Vou dar um -a13 agora, só para mostrar 13 linhas depois. Pronto. Aí, olha só. Se você olhar para o endereço de memória dessa função, né, você vai ver que é o mesmo valor que está aqui no entry point, ó, 401040, 401040. Então, o entry point do seu binário, ele aponta para a função start, que é uma função padrão lá que o GCC gera para você quando você compila o seu binário. Não foi você que escreveu essa função, foi o compilador que colocou ela lá para você. Se a gente olhar aqui no final, né, você vai ver que eu tenho um move aqui que está jogando um número, que é esse número aqui, né, esse valor aqui para o registrador RDI.
e depois eu estou fazendo um call. Tá? O call é a instrução de chamada de função. E quando você quer passar parâmetros para uma determinada função, na arquitetura de 64 bits, a maior parte dos parâmetros você passa através de registradores. Então aqui eu estou jogando esse valor aqui para o RDI. O RDI é o registrador que carrega o primeiro parâmetro da função. Se você olhar para esse endereço aqui, ó, 401135, você vai ver que é exatamente o mesmo número da main, 401135. Então essa função que está sendo chamada aqui, né, que está lá na libc, né, que é o libc start main, blá blá blá. Então essa função aqui, ela provavelmente é a função que chama a função main. Tá? Então o entry point do seu binário, ele não necessariamente aponta para main. Né? No nosso caso aqui a gente está vendo que é criada uma função chamada _start, que é a função que efetivamente vai chamar a main depois. Mas ela é o entry point da minha função. Tá bom? Então esse era um detalhezinho que eu queria falar sobre isso, sobre o entry point. Uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Vamos dar um readelf aqui, de novo, no prog NoPy. E você vai ver que o tipo é um executável, como a gente já tinha visto. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazendo um executável py, que é aquele que você vai gerar por padrão no GCC. Quando a gente olhar para o tipo aqui, você vai ver que ele não tem o tipo mais executável. Agora ele tem o tipo DIN, ou seja, é uma Shared Library. Tá? Ou esse campo aqui tem o número 3, ao invés do número 2. Tá? O que está acontecendo aqui? Tá? Vamos entender rapidamente. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o Py e a SLR, mas só para vocês terem uma ideia. Tá? Se a gente pegar e fizer um objdump no nosso prog NoPy, fazer um grep para main, vou botar 10 linhas aqui, tá? Então, se você olhar para a minha função main, tá? Dentro fiz o disassembly da minha função main, né? Você vai ver que esse endereço de memória, o endereço de memória dela é 4.11.35, tá? Agora vamos executar esse programa NoPy. Então vou dar um gdb, vou executar no gdb, né? /prog NoPy. Vou dar um break na main. E aí a gente consegue olhar o valor que está aqui do endereço, ó, 4.11.39. O que acontece aqui? O GDB ele é esperto o suficiente para pular essas duas primeiras instruções aqui, porque é o prólogo da função. Então ele sabe que muito provavelmente você não está querendo debugar nada disso que está aqui. Então ele já pula para 4.11.39, porque vai ser o ponto que você vai começar a debugar o teu programa. Tá? Mas por enquanto eu ainda não estou rodando, né? Agora eu vou rodar o programa. Rodar e vou dar um disas main. Então repara no endereço de memória. Ó. Agora é um endereço de memória de 64 bits. Né? Antes ele estava com um valor menorzinho aqui. Mas é o mesmo endereço. Ó. 40.11.39 está aqui. 40.11.39. Ele pulou essas duas primeiras instruções, como eu já tinha comentado. Tá? Mas o endereço é o mesmo. Esse endereço de memória não muda. Quer dizer, o endereço de memória que está no binário. Repara que aqui eu fiz um objdump dele, né? Então esse endereço é o endereço que está no binário. E esse endereço é o endereço para qual esse código foi mapeado. Tá? Então esse é efetivamente o endereço que eu estou utilizando, 40.11.35. Então antes de eu executar o meu binário, eu já sabia em que espaço de endereçamento, por exemplo, a função main ia cair. Tá? Acontece que tem alguns tipos de ataques que eles necessitam saber em que posição de memória uma determinada função ou a pilha ou alguma coisa desse tipo vai cair. Então, o que foi criado? Foi criado algumas técnicas para aleatorizar esse negócio. Tá? Uma das técnicas é o que a gente chama de ASLR.
tá? É o Address Space Layout Randomization, tá? Esse cara, ele por padrão, ele vai randomizar, vai aleatorizar, tá? Principalmente a parte de dados, os segmentos de dados, como por exemplo o segmento onde fica a stack. Então ele vai colocar a stack em posições de memória diferentes cada vez que você executar aquele programa, tá? Mas, por padrão, o ASLR ele não randomiza o espaço de memória do código, do programa, efetivamente, das instruções que vão ser executadas. E aí, o que você faz? Você compila esse programa com o Py habilitado, e aí o ASLR consegue randomizar a parte de código, né, que é o ponto .text, né, é a seção de texto, a seção de código do seu binário, tá? Por quê? Porque o que o Py vai fazer? Então, vou explicar o Py agora, né? Vocês já viram aqui que o endereço de memória que está lá no binário é o endereço de memória que eu vou mapear esse binário na memória virtual quando eu for executar ele. Então, é o mesmo, né? O cara que está aqui é o mesmo endereço que está aqui. Agora, vamos dar uma olhada no que acontece quando eu compilo com o Py habilitado. Então, primeiro vou dar um objdump aqui no prog Py. Então você vai reparar o seguinte, olha aqui a minha main, olha. Olha o endereço que está aqui, 1148, tá? Já está diferente do que era antes, né? Antes era um valor bem diferente do que está aqui. Mas aqui é 1148. Agora, quando eu vou executar esse cara lá no GDB, então prog Py, você vai ver o seguinte, eu vou dar um break main aqui, e o valor que está aqui é 114C, que é esse cara aqui, lembra? Ele pula as duas primeiras instruções ali, que é o prólogo da função, tá? Então, beleza, está batendo ainda. Agora, quando eu executo esse cara, olha o endereço de memória aonde a main foi parar, tá? 5555514C, tá? Então, repara que ele foi parar no endereço de memória bem diferente do endereço que estava aparecendo aqui no Object Dump, né? Se eu for fazer... E aí eu posso dar um design main aqui, que isso vai ficar ainda mais claro, né? Só pra gente ver o código da main, vai ver que tá tudo nessa faixa com esse monte de 5 aqui, né? Começando, né? Bom, o que aconteceu aqui? Você está vendo claramente que o 14C, por exemplo, que eu tinha antes no endereço, né? Ele foi mantido. Olha o 14C aqui, ó. Tá aqui, né? O negócio é que o resto tá tudo 5, né? Então, o que acontece? Na verdade, pessoal, quando você compila com o Py, os endereços de memória, as coisas que estão aparecendo aqui como endereços das minhas instruções dentro de main, eles são um deslocamento a partir de um endereço base. Então, os endereços aqui eles passam a funcionar no modelo base mais deslocamento, tá? Então, esses caras que estão todos aqui, 1148, 1149, 114C, eles são deslocamentos a partir do endereço base, tá? Quando o binário ele é carregado na memória, o endereço base é definido. E quando o endereço base é definido, os outros endereços das instruções que eram antes deslocamento são somados com o endereço base, formando os endereços que vocês estão vendo aqui, tá? Então isso aqui é um endereço base mais o deslocamento, tá? Então para dar base mais deslocamento, esse 5 aqui da base não era 5, era 4, porque ele somou com esse 1 aqui e ficou 5. Eu consigo ver que esse é o caso se eu olhar os mapeamentos de memória. Então se eu der um info proc mapping, e se eu for olhar aqui no endereço base, aqui, ó, você vai ver que o endereço base é esse monte de 5, só que 4000, tá? Então esse 4 somou com 1, ficou 5. Por isso que aparece o 5 aqui, ao invés do 1, né? E aí ficou 5, o resto como era 00 no endereço base, né? Esse 14C aqui era tudo 000, esses três últimos... Esses três últimos dígitos hexa que estavam aqui, né? Eram 000, então ficou 14C, porque era o deslocamento, tá? Então o Py, ele é o que a gente chama de Position Independent Code. A gente pode colocar um binário que foi compilado com o Py em qualquer posição da memória, porque onde eu colocar, eu mudo o endereço base e eu vou fazer as alterações nos endereços das instruções de acordo. Então a gente pode colocar ele em qualquer lugar da memória. Essa característica
de você trabalhar com os endereços como base mais deslocamento, é uma característica que também acontece nas Shared Libraries, porque uma Shared Library, uma biblioteca compartilhada, ela tem que poder ser mapeada para qualquer posição dentro do espaço de endereçamento de um processo. Então, quando você compila o binário com pi, ele, na verdade, acaba se tornando uma Shared Library. Tá? Ele acaba se tornando uma Shared Library, e aí por isso que na hora que eu dou o readelf, ele entende aquele binário pi como se fosse uma Shared Library. Uma última coisa que eu quero falar é o seguinte. Apesar do readelf identificar esse cara com uma Shared Library, né? Se eu usar o file, né, para poder analisar, para poder tentar ver que tipo de arquivo é esse pi, você vai perceber que o file, ele identifica ele como um pi executable. Então, apesar de ser uma ele não coloca aqui simplesmente como uma shared library, né? Ele diz que foi compilado com pi e também diz que apesar disso ele é um executable. Ele não é uma shared library comum. Tá bom? Bom, então, como resumo dessa aula, a gente viu o formato de começamos a estudar o formato ELF, né? E a gente começou a analisar o cabeçalho ELF desse formato, né? Que é o primeiro cabeçalho, é o cabeçalho que é o único que tem uma posição especificada no binário, e a partir dele você consegue achar as outras partes da especificação do ELF. Tá? A gente também deu uma olhada na utilização do readelf para poder saber quais são os campos, né? Quais são os valores de cada um dos campos do cabeçalho ELF, e também viu essa diferença de um binário compilado com o pi habilitado e compilado sem o pi habilitado, e a gente viu que isso muda como que o readelf interpreta aquele binário, né? Com o pi ele interpreta ele como uma shared library, e sem o pi ele interpreta como um executável. Em qualquer um dos dois casos, ele é de fato um executável, você pode executar ele sem problema nenhum, tá bom? A gente também viu lá a questão do entry point do binário, viu que nem sempre vai ser o caso onde o entry point do binário vai ser de fato, nem sempre não, na maioria dos casos não vai ser de fato a main, né, onde você começa o código do seu programa efetivamente, né? Porque existe uma série de coisas que precisam ser executadas antes do controle ser passado efetivamente para o código do seu programa, tá bom? Bom, então no próximo vídeo a gente vai seguir e vai falar a gente vai começar a falar dos segmentos, né, do formato ELF. Aliás, do segmento não, desculpa, das seções do formato ELF. Das section header e das sections, tá? E a gente vai fazer isso antes de falar do program header, apesar do program header vir antes do section header e das seções, tá? Mas a gente vai começar a falar primeiro das seções e dos section headers. Beleza? Bom, espero que tenha sido útil aí para vocês esse vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.